Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. A gente vai falar sobre esse caso do Adalberto, lá de Interlagos. O que acontece é que existem alguns fatos novos e importantes que você precisa saber. Você que é aqui do Undercover Brasil, você precisa saber desses fatos, que é o fato de que o Adalberto foi confirmado pela polícia que Adalberto, né, ele iria sim se encontrar com a mulher na fatídica noite em que ele desapareceu. Mas, além disso, temos informação, recebemos informação também de que, inclusive, alguns outros canais também que falam sobre investigação, acabaram que também compartilhando essa informação de que os organizadores provavelmente podem estar atrapalhando ou querendo, não sei se de forma intencional, atrapalhando as investigações, principalmente porque a polícia acabou recebendo recentemente uma lista de seguranças que a polícia acredita que não tem nada a ver com a lista, oficial da noite, né, do dia em que o Adalberto desapareceu. Então, além disso, o mapa que foi recebido pelos investigadores era um mapa totalmente diferente do local, lá do autódromo, né. Então, mas além disso, temos a informação também de que foi descoberto um grupo no WhatsApp onde esses amigos, né, compartilhavam informações, mais do que informações, compartilhavam, fotos, né, de mulheres amantes, né, mulheres casadas, despidas, nesse grupo no WhatsApp, e a polícia tá trilhando por esse caminho para tentar entender se se partir daí, né, a motivação deste homicídio, né. A polícia não trata o caso como um acidente, trata como um homicídio. E para você que tá chegando agora, que não se inteirou ainda, deixa eu botar um pouquinho mais pra cá, que não se inteirou ainda do caso do Adalberto, né, o Adalberto Amarillo dos Santos Júnior, de 35 anos. Ele foi visto pela última vez na noite de 30 de maio, né, durante 30 de maio, durante um festival de Interlagos, eh, que ocorria lá no autódromo, né. Então, por volta das 7h40, ele conversou com a esposa e foi em direção para o carro. A gente tem essa imagem aqui, daqui a pouquinho eu estou compartilhando com vocês, a imagem do Adalberto indo, né, em direção àquela área ali, onde ele estacionou no local que não era, né, habitualmente utilizado pelos frequentadores, é um local um pouco distante. E segundo o próprio amigo do Adalberto, né, o Rafael, que inclusive foi ouvido, inicialmente, ele foi classificado aí como um dos suspeitos, mas justamente porque ele se contradisse muito, né, omitiu algumas informações para a polícia, mas depois ele foi, descartado, né. Aí o Rafael contou que eles beberam, eles fumaram, aí você pergunta: "Mas fumaram o quê?". É isso que você está pensando, a erva verde do inimigo, né, eles acabaram fumando maconha. Eh, o Adalberto foi encontrado dentro desse buraco aqui, desse, segundo buraco, não importa se você conta de cima para baixo ou de baixo para cima, mas o que importa é que ele foi encontrado dentro desse buraco. Hã, nenhum dos itens, né, tudo que ele estava portando no dia do desaparecimento foi levado. O corpo dele foi encontrado na manhã de 3 de junho, no caso ele desapareceu no dia 30 de maio, e o corpo só foi encontrado na manhã de 3 de junho. E o que é incrível, pessoal, é que o buraco onde ele foi encontrado, ele possui 3 metros de profundidade e 45 centímetros de diâmetro. Ele estava preso na parte ainda superior da fenda, ele não chegou a tocar, na parte, final, né, do buraco, e ele não tinha ferimentos aparentes, né. Eh, agora um outro ponto que ainda intriga os investigadores e a perícia, é que tinha areia, né, o mesmo barro aí, esse mesmo material foi encontrado nas suas vias, respiratórias. Isso pode demonstrar que ele foi colocado ainda com vida, apesar de que acreditam que ele foi colocado aí ainda sem vida, no mínimo desacordado, né. Então a gente tem essas imagens, deixa eu pegar aqui, ah, aqui a imagem ainda do Adalberto, você pode ver que o capacete foi jogado, primeiro colocaram o Adalberto, depois jogaram o capacete, encontraram carteira, encontraram documentos, encontraram aliança, encontraram capacete, só não encontraram ainda a GoPro, né, tinha uma GoPro presa nesse capacete. E sim, inclusive, no local,
No dia que encontraram o Adalberto, ele não estava vestido, né, das calças, nem também, eh, o par de tênis. Então, aí vale destacar que não foi encontrado com ele, mas foi encontrado num local próximo, hã, e o local aí não tinha, indícios de luta corporal, não teve tentativa de fuga, e não teve nenhum vestígio de sangue aí nessa redondeza do buraco. Foi encontrado as calças do Adalberto no local próximo, né, jogada próximo do local, próximo do buraco, mas o ponto é que foi encontrado recentemente sangue, né, isso você certamente já sabe, tá em todos os noticiários. Foi encontrado sangue do Adalberto dentro do seu veículo, mas também de uma mulher, né. A polícia, claro, fez o comparativo, fez tudo na análise pericial e constatou que o sangue é de uma pessoa do sexo feminino. Tem o sangue dele e tem de uma pessoa do sexo feminino. A polícia já fez o comparativo, descartou a possibilidade de ser da esposa dele, não é da esposa dele. É aí onde entra uma segunda, né, uma mulher que todos acreditam que deva ser a amante do Adalberto, inclusive essa mulher já foi ouvida pela polícia. Não sei se já saiu, na verdade não foi divulgado ainda, porque o processo de investigação, o processo está todo em segredo de justiça. Primeiro ele estava em segredo de justiça, só que agora, depois desse, turbilhão de informação, a justiça acabou decretando, segredo absoluto. Então tá muito difícil de colher essas informações, mas a gente vai tentar colher todas as informações aqui para vocês. Para isso eu preciso que você se inscreva aqui no canal Undercover Brasil, se inscreve, curte esse vídeo, ativa as notificações para você ser, notificado sempre que eu publicar um vídeo novo. Sim, aí pessoal, tem também o Rafael, o amigo do Adalberto, né, como eu falei para vocês, inicialmente ele tinha sido tratado como suspeito, foi descartado, mas aí há rumores de que ele voltou a ser, eh classificado como suspeito, mas não pela morte direta, mas por motivos de omissão, né. É isso que precisa ser investigado, o que o Rafael, tá escondendo desse caso, né. O Rafael que estava com o Adalberto na noite do desaparecimento, usou drogas junto com ele, bebeu junto com ele, curtiu bastante junto com ele, foi embora de forma, antecipada, o Adalberto ficou e daí se deu o desaparecimento. Essa é a versão que é contada pelo Rafael. Aí entra a questão da amante na jogada, né. Essa que é a esposa, essa é a Fernanda, né, esposa do Adalberto, mas as informações que já começam a surgir é que, o Adalberto tinha sim uma amante, uma suposta amante, e essa amante era casada e queria que Adalberto terminasse o seu casamento com a Fernanda, essa que está aí na tela. Essa que está na tela é a Fernanda, e a amante do Adalberto, queria que ele terminasse o casamento com a Fernanda. Inclusive em uma oportunidade anterior, a amante lhe chegou a ligar para Fernanda para tentar criar uma situação para acelerar a questão da separação do Adalberto, né. Certamente, e fontes próximas à família diz que o casamento do Adalberto com a Fernanda estava passando por crises justamente por conta do surgimento dessa amante semanas ou meses antes do desaparecimento. Aí a questão é, resta agora saber, as investigações levantarem, para saber se o fato da amante tem correlação com a morte do Adalberto. Lembrando que a amante, ela era casada, né. Então, o sangue encontrado no carro pode sim ser da amante, né, tudo indica que seja da amante. Eu vou trazer essas informações para vocês ainda essa semana com atualizações sobre imagens, né, do autódromo lá de Interlagos. Esse é o autódromo, esse aqui é a imagem quando inclusive ali tá o Adalberto, quando deixou o carro, no estacionamento e saiu para o evento, né. Deixa eu voltar aqui a imagem, hã, tá aqui ó, quando ele deixa o carro estacionado e segue para o local do evento. Esse é o Adalberto, essa é uma das últimas imagens dele com vida,
Pronto. Imagens do Autódromo de Interlagos. Essa daqui é uma das poucas imagens obtidas com o Adalberto ainda em cena, ainda com vida. Essa é uma das poucas imagens e o que a polícia tem tentado fazer agora é um mapeamento, justamente como está aqui a representação nesse vídeo. O que a polícia vai tentar fazer é mapear sinais de GPS, sinais de telefone, para tentar fechar o cerco e ver quem estava no dia do desaparecimento do Adalberto na região, ali próximo do buraco, né? Próximo do local onde o Adalberto foi encontrado, entalado dentro daquele buraco, né? Então, o que a polícia tem feito é tentado encontrar, mapear. Eu tô tentando carregar aqui esse vídeo, mas tá um pouquinho difícil de carregá-lo, mas deixa eu botar a tela cheia, tela grande. Beleza. Então é isso, pessoal. Eh, Tinha sim uma mulher na parada, na jogada. A mulher iria sim se encontrar com o Adalberto. O Adalberto, ele estava sofrendo pressão para poder eh, acelerar a questão da separação. O que resta saber é se há participação, né, o envolvimento de alguma forma, de forma direta ou indireta, do 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 marido da amante, que inclusive a mulher que ele ia se encontrar era casada. Então por isso tentando levantar, ligar esses pontos, mas eu trago tudo aqui para vocês, com prioridade. Se você se inscrever aqui no canal e ativar as notificações, não se esquece de curtir esse vídeo, mas eu trago tudo aqui para vocês, tá bom? Então, eu vou dar uma saidinha agora, colher algumas informações e volto daqui a pouco. Forte abraço e até mais.